Muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Sejam bem-vindas à nossa aula semanal, que tem o objetivo de ensinar os veterinários a viver da veterinária equina, trabalhando a campo. E hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer como se fosse uma consultoria, o que a gente faz, inclusive, dentro da pós-graduação. E para quem não sabe, a pós-graduação em medicina veterinária e pediátrica, ela está fazendo 11 dias hoje e a gente está fazendo triagem para admitir alunos. Então, você pode aplicar para uma vaga, passando por um processo de triagem mesmo, uma videochamada, que você vai responder perguntas, e aí, com esse resultado, a gente aprova ou não o aluno. Quem quiser agendar, é só entrar no site. Depois eu vou deixar aqui na descrição da aula, quando esse vídeo subir, a gravação, na descrição do vídeo do YouTube. Aqui eu posso deixar no chat. Deixa eu botar aqui. No final da aula eu coloco o link. E, então, a Paula foi escolhida lá pelos stories, que mandou direct para justificar, para contar um pouquinho da sua história, né? Dos pontos e eu poder ver como eu posso ajudar. É um prazer, Paula. O prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade. Na realidade, a gente não espera que vai ser escolhido, né? Mas que bom. Obrigada pela oportunidade. Então, conta a sua história, assim, porque você só me mandou uma mensagem, então eu não sei detalhes de nada, né? Só sei por alto. Mas conte. Tá, vamos lá. Então, esse ano vai fazer 19 anos de formada, né? Na realidade, eu sou do Paraná, de Arapongas, e me formei lá. Só que durante a faculdade, quando a gente entra na faculdade, a gente quer trabalhar com ou grandes. Quando eu entrei, eu queria trabalhar com equinos. Só que durante a faculdade, eu fui vendo a dificuldade de entrar nessa área, sabe? E assim, aquela época, 19 anos atrás, a faculdade era mais para homem, e quem dirá mexer com grandes, né? Então, o machismo era muito grande. E daí eu fui para a área de pequeno, sabe? Aí me formei, casei, vim embora para Rondônia. Hoje eu estou morando em Ariquemes. Até o meu fuso horário é diferente de vocês. E São que horas aí? aqui é uma e pouco, aí são duas, né? A diferença é 1 hora, fuso horário. Que legal. Nem sabia. E daí, então, eu abri uma clínica, trabalhei com pequenos até então, né? E trabalhei por 10 anos. E aí Só você foi para aí por conta do seu marido. por conta do meu marido, que ele também é veterinário, só que é veterinário de grandes, né? E daí eu tive 3 gestações e na terceira gestação eu decidi dar um tempo na carreira. Eu falei, não, agora é hora de eu me dedicar à família. E assim, já faz 1 ano que eu estou retornando, sabe? Mas para pequeno, só que sabe quando você vê que não é aquilo mais que te toca, né? E daí aqui na minha cidade é muito carente, sabe? Então, assim, não tem hospital veterinário, eu vejo seus vídeos falando, né? Atender cólica, olha, vai ter que mandar para hospital. Aqui não tem, né? Então, ou você trata do cavalo lá e faz o que você puder fazer, ou não tem outra opção, sabe? E eu tô querendo ir para essa área. Não, nunca atendi cavalo, não entendo, assim, não foi a minha especialidade, mas eu vejo que aqui no meu campo
tem muita oportunidade. Como eu estou retornando agora, né, para minha carreira profissional, focando mais falei, não, deixa eu então procurar pessoas que sabem, que podem me mostrar o caminho certo para eu poder atuar nessa área. E lá atrás, quando você entrou na faculdade, querendo trabalhar com cavalo, era porque você já tinha contato? Não, na realidade, assim, não tinha contato, né, com equinos, assim, sempre gostei de animais, morei um tempo no sítio, tinha animais, entendeu? Mas, assim, o meu maior contato com um cavalo e, na realidade, com todos os animais, era mais, assim, nunca participei de provas, essas coisas, nada de equino. É porque eu sempre gostei mesmo, né? E é isso. É aquela coisa que nasce com a gente, né? Então, assim, não tem ninguém da minha família que é veterinária. Ai, eu me inspirei, sabe? Desde pequena perguntava, o que você vai fazer? Ah, quero fazer veterinário. Quero ser veterinária. E é isso. Mas engraçado é que eu escuto pessoas que são até assim, mentores meus de área de marketing, nada a ver, e falam assim: nossa, você sabe que o meu sonho de infância era ser veterinária? Eu já ouvi isso. E algumas pessoas levam esse sonho a sério e realmente se tornam, que é o nosso caso, né? Uhum. Assim, pelo meu pai, ele nunca me apoiou, não. Ah, porque vai fazer veterinária, mas então assim, eu já tive uma objeção em casa. Vai fazer veterinária, mas é uma profissão para homem, né? Então já começou por aí. Ele falava o que mais? Ele? Uhum. Que Não. você não ia ganhar dinheiro. Não, ele falava que era profissão para homem, assim. Eu acho que é porque ele sempre foi agricultor e ele via a dificuldade da mulher agrônoma entrar nesse campo, né? Então, as áreas agrárias, e assim, eu tenho irmã agronomia, agrônoma também, sabe? Então, eu falei, não, é para homem? Não é para homem, é para quem quiser fazer. Engraçado é que na faculdade tinham 25 alunos na minha turma e eram 23 mulheres e 2 homens. Nossa, Só que quando eu entrei no meio do cavalo, você quase não vê mulher. Hoje já vê bastante. é. Eu tenho 15 anos de formada também. Então, assim, bastante tempo, assim, bastante mudança que a gente vê. E quando eu comecei, era pouquíssima mulher. Aí eu fui pesquisar para fazer um vídeo no 8 de março, Dia da Mulher. Uhum. Maioria das, porque apareceu uma notícia lá do conselho, que as mulheres são não sei quantos por cento, tipo uma pequena maioria, sei lá, 51%. Eu falei, nossa, coitadas, né? Porque elas estão pagando o conselho, mas não estão trabalhando. Aí falei, vou fazer um vídeo falando disso e comecei a contar os veterinários que atendiam cavalo aqui na região. Uhum. E eram, sei lá, 30 veterinários, 4 mulheres. Era absurdo. Aí eu falo, tem que trazer as mulheres para cá, porque as alunas, por exemplo, da pós, a maioria é mulher. A gente tem, são 9, são 9, 6 mulheres, 3 homens. Uhum. Mas hoje eu fiz o plano de ação de uma e a nossa meta para o mês que vem é dela faturar 20 mil reais já. Então, se ela conseguir fechar os serviços, e eu falo, as mulheres eu ajudo mais ainda. Os homens eu ajudo, mas as mulheres eu ajudo com gosto. E vocês podem ouvir isso no vídeo, não tem problema não. O homem tem que sofrer um pouco mesmo, porque a gente já sofre muito. É verdade. Então, tá. Aí você, só computando aqui, você durante a graduação não fez estágio com cavalo, nem nada, fez com pequenos. Estão pequenos. Tudo me direcionando a pequenos, né? Porque aí no terceiro ano eu já vi que, não, eu vou para a área de pequenos.
Que é melhor. Às vezes a gente acha nessas coisas assim na cabeça, é melhor, mas você não teve nem alguém para te mostrar como poderia ser o outro lado, talvez, né? Não. Eu não sei aí na tua região, Jona, como que é a parte de equinos, mas lá onde eu estudei, assim, até o próprio professor de equino, que a gente teve uma grade de 6 meses só de equino, então você vê só o básico do básico, né? E a gente percebia que era muita resistência, às vezes, de passar informação, sabe, para os alunos, do próprio professor. Então, você tinha que ter meio que um padrinho ali dentro para te inserir nesse mercado. Aí eu falei, não, para mim já não dá, né? Porque eu não conheço ninguém. Então, eu acho que hoje já caiu por terra um pouco isso aí, né? Já tá, Muito. já mudou bastante. Mas naquela época era meio assim. Hoje, o que acontece em relação a essa questão de você ter padrinho, esse tipo de coisa? A faculdade, ela não conversa com o meio do cavalo. Você faz, por exemplo, eu fiz na UF, que é em Niterói, Universidade Federal Fluminense, numa cidade grande. Até tem a fazenda, mas a gente ia lá, sei lá, uma vez no semestre em matérias específicas, não para ver coisas de cavalo. Sim. Uhum. E aí você se forma na faculdade e ninguém te conhece. Quem tem cavalo não sabe que você existe, não sabe que você tem um diploma, não sabe o que você aprendeu. Então, o primeiro passo, aí a gente vai começar mesmo com você do zero, do zero. Você está com papel e caneta aí? Opa, Pode começar a anotar. pode falar. A primeira coisa é ir para o meio do cavalo. E como é que você faz isso? Ir para o meio do cavalo no sentido de você vai ter que aprender o que é cavalo, o básico. Vai ter que fazer estágio com um peão do Aras. Você vai virar a funcionária que faz, e pode parecer loucura isso, mas Uhum. Rayane, que é uma outra aluna, se formou, ela é do Rio de Janeiro. Não Uhum. tem contato nenhum com cavalo, mas ela viu a aula de reprodução de equinos, falou, Uhum. estou apaixonada, quero fazer isso. Fez estágio, acho que ficou um mês em Minas, e foi o contato que ela teve com o cavalo foi esse. E ficou com o sonho de trabalhar com cavalo. Uhum. Teve que cuidar do irmão, que teve problema de saúde, ficou 2 anos afastada da profissão. Logo assim, ela no finalzinho da faculdade já teve que se afastar e continuou. Depois desses 2 anos, ela falou: vou voltar. Mesma situação que você. Quero isso para minha vida, porque se for para fazer uma coisa diferente, eu não quero. Aí, primeira coisa que ela fez. Aí ela entrou, virou minha aluna. Falei: você vai ter que fazer esse estágio. Veio e ficou no Aras. E os meninos complicados lá, de não querendo ajudar, não querendo dar abertura, que a pessoa não sabe nada, está atrapalhando, essas coisas assim, porque o cara tem a rotina dele e você está lá, né, atrapalhando porque você quer aprender, quer ver como é que são as coisas, enfim. Estudo superado, apareceu um potro lá, bambo, que o cara tinha comprado do Aras, mas estava bambo, incoordenado, e aí foi uma fisioterapeuta que precisava de alguém para fazer o tratamento desse potro, todos os dias. Isso ela estava 4 meses no Aras. Primeira remuneração dela. Aí já a fisiatra, né, já arrumou para ela fazer esse serviço. Em 6 meses, ela fez o primeiro atendimento dela de laminite, cobrando já um salário mínimo. Depois disso, foi contratada pelo dono desse mesmo Aras para fazer a reprodução. Então, ele paga um valor mensal para ela aprender a reprodução. E aí, agora, já fechando o pacote. Então, assim, o básico que começa é no peão. Limpar a baia,
tratar de cavalo, dar banho em cavalo, tirar cavalo da baia, soltar no piquete, pegar do piquete, prender na baia. Como é que conduz um cavalo inteiro? Limpar casco, escovar. Todas essas coisas que vão fazer você aprender a lidar com o cavalo. Porque você não tem como tratar de um cavalo sem saber o básico dele. O que é um cavalo normal? E aí você pode colocar aí também, estudar sobre o comportamento natural do cavalo. Isso daí tem vários materiais na internet, tem guias que falam da questão do bem-estar, do cavalo ser um animal social, de que vive em grupos, os sinais. Existe um cara, não sei se você conhece, Monty Roberts, escreveu o livro O Homem que Ouve Cavalos. Eu acho que eu não conheço. Ele também fala muito de comportamento. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro e lê. Porque a história é dele, que é filho de um domador de cavalo, que pega mustangs selvagens nos Estados Unidos, doma e vende. Só que o tipo de doma dele é extremamente violenta. E ele também é extremamente violento com o filho, que é o autor do livro. Então, ele começou a se identificar com os cavalos e sabia, ele sentia raiva do pai, medo do pai. E ele falava, os cavalos também têm o mesmo sentimento, porque é como o pai trata ele. Sim. Então, deu uma forma do cavalo conversar mesmo com ele. Ele pega um cavalo selvagem, faz lá os procedimentos e o cavalo passa a andar atrás dele, como se tivesse aceitado ele como a segurança. E aí, a partir daí segue a doma. Mas aí o livro conta toda a história, até ele chegar e ensina essa técnica também. Depois, quer dizer, durante o estágio, você vai fazer também 50 exames clínicos completos. Por quê? Porque você vai precisar saber o que é normal. Você identificar uma coisa diferente, você saber identificar. Sim. Depois de você estar... Na verdade, é mais ou menos simultâneo, né? Você precisa comprar seus primeiros itens. O que você precisa para atender cavalo? Básico do básico. Um estetoscópio, talvez você já até tenha. Um termômetro e uma sonda gástrica. Pode comprar tamanho 15, que é para atendimento de cólica. Itens comprados, já tem a noção básica, você já pode começar a divulgar o seu trabalho de clínica. E não é só indo atrás dos clientes, porque tem muita gente que vai nos ares, fala que eu sou veterinária, você pode me chamar se tiver algum problema. Só que isso não é tão eficiente. Então, o que eu sugiro? Uma das coisas, que você produza conteúdos que sejam úteis para os donos de cavalos. Então, ao invés de você ir no Ares e ficar falando que é veterinária e para o cara te chamar, você vai começar a produzir um informativo ou mandar mensagem em grupos de WhatsApp ou criar o seu próprio grupo e colocando criadores que têm interesse e uma vez por semana, por exemplo, você manda aquele conteúdo lá. Por exemplo, o que o seu cavalo precisa para viajar? Aí você fala, tem que fazer a guia de trânsito animal, tem que ter exame de AIE, exame de morma, atestado sanitário, vacinação para influenza. E aí, mandou um conteúdo daquele.
faz isso com frequência. Mas você decide. Pode ser todo dia, pode ser você criando uma lista de transmissão. Você já tem Instagram? Eu tenho, mas não é assim, é pessoal, né? Não tenho um profissional. Não usa para atrair clientes? Não. Não, porque como eu fiquei parada por um bom tempo, né? Então eu não, assim, não divulgo nada. Qual que é o nome do lugar? Da minha cidade? Isso. Ariquemes. Ariquemes. Aí você vai escrever no Google assim, Aras em Ariquemes. É que apareceu Aras JV, Aras Caritiana, Rancho da Cota, Uhum. Agropecuária Porto Franco. E aí Sim. você vai listar todos os lugares que tem cavalo aí nessa região. Municípios em volta também. Você pode ir colocando Aras em e os municípios todinhos em volta. Tá. Pega o contato dessas pessoas exatamente para você mandar esses informativos sobre trânsito de animais, sobre cuidados com água gestante. A neonatologia é a melhor forma de você começar, porque não tem concorrência. Se aí na sua região é carente de veterinário, de equinos, de hospital, de neonato, então piorou. Que aí, e é uma coisa muito urgente para o dono, porque o potro é sensível, é caro, demora para nascer, custou caro para fazer aquele produto e ele vende também caro. Então, é o lucro do Aras, é o potro. Então, você ensinar o cara a não perder potro é muito forte. A gente está testando com alguns alunos o quanto que isso é forte. Teve uma aluna que conversou no domingo com o proprietário e ele falou para ela. Ele falou, olha, ninguém nunca me ofereceu esse serviço. Um cuidado mensal para não ter perda de potro. Então, até aqui, e ela é daqui de perto de Minas. Eu sou do estado do Rio, mas aqui é perto da fronteira com Minas. Então, você pode até colocar aí. Se você, se tiver na sua região criadores de cavalos, você conhece a região sua? Não, eu conheço um pouco. Esses aras que você comentou aí, eu conheço todos eles, assim, os donos, né? E até tem um cunhado meu aqui que é veterinário de equinos e mexe na área de reprodução. Na realidade, ele até comentou comigo, né, Paula, né? Você vai fazer o que agora, né? Porque assim, na minha área tem bastante campo. Eu falei, vou pensar. Eu falei, mas na área de reprodução eu também não sei nada. Será que eu não tenho que ir para começar em outro, né, em outra área para depois ir para a reprodução, né? Começa pela neonatologia, porque você não precisa de nada, você não precisa comprar ultrassom, você não precisa aprender, porque palpar, inseminar na ponta do corno, coleta de sêmen, a reprodução, ela exige estágio na reprodução. Uhum. Você começar assim sozinha é difícil. Eu não imagino. Ela demora mais e você só recebe por resultado. Então, você começa um resultado muito ruim, porque até a gente aprender tem que fazer muitas vezes. Então, para você começar, não é uma boa opção a reprodução. Agora, o que é uma ótima opção? Você entrar em contato com esses veterinários de reprodução falando que você atende potro. Sim. Uhum. Porque aí você ganha esse mercado todo de uma vez. Você vai entrar em todos esses áreas de uma vez. É o que eu já estava pensando já, que eu vi teu curso de neonatologia, né?
Ah, já sei, acho que por onde eu vou começar. E começa mesmo. Eu comecei assim. Eu vim para cá, eu sou de Niterói, vim para cá, para essa região, para fazer estágio no Aras com potro. Tinha 120 nascimentos por ano. É E muito. de lá, em abril, eu ia para a Inglaterra, no meu supervisionado, para fazer estágio, e depois ia para o Ross Center, fazer estágio com cirurgia. Aí, quando eu voltei da Inglaterra, ele falou: não, volta para cá, que eu estou gostando muito do seu trabalho. Aí eu já pensei, né? Falei: vai que ele me contrata, vou voltar. Voltei e me formei empregada. Era outro veterinário responsável, depois eu que me tornei veterinária responsável, e até hoje ele é meu cliente. Então, tem muitos anos, e foi ele, por ser um criador conhecido, falando que eu trabalhava com potro, os outros queriam que eu atendesse, mesmo sem eu saber direito, porque não tinha mais ninguém. Imagina há 15 anos atrás. Se hoje tem pouca gente, há 15 anos não tinha ninguém, qualquer um que falasse, eles iam dar oportunidade. Aham, verdade. Você pode começar pela neonatologia, até porque a neonatologia é muito ligada à reprodução, e se você já tem amigo que mexe com reprodução, já vai te abrir portas. Porque o primeiro desafio é você aprender o que você precisa. É parte do conhecimento. Aprendeu, você fica boa quando faz muitas vezes. Então, você já vai começar a atender, porque você vai precisar ver coisas diferentes. Você já vai saber como que é normal. Aí, nesse estágio, você tem que incluir o potro. O que é normal de potro. Como que eu seguro um potro? Como que eu deito um potro? Como é que eu aplico medicação num potro? Uhum. Todas as vias. É isso que você vai aprender nesse estágio. E pode ser veterinária, não tem problema nenhum. Os alunos arrumam cliente enquanto eles fazem as atividades. Porque você chama a atenção da pessoa. E fala assim: não, mas você não é veterinária? Sou. Sou veterinário, trabalhava com pequenos, sempre quis trabalhar com cavalo, então agora eu entrei para fazer isso, estou buscando o meu sonho. E aí eles te respeitam, porque não adianta a gente querer fingir ser uma coisa que não é, ter uma experiência que não tem. Uhum. A pessoa passa a desconfiar da gente, não dá credibilidade. Esse cara que está te dando a oportunidade de fazer as atividades, o estágio no áreas dele, amanhã ele está te chamando para atender. Porque ele vê que você está correndo atrás do conhecimento. E amanhã você pode, com certeza, saber muito mais do que ele. Porque aí você aprendeu aquele básico que ele tinha para te oferecer e vai aplicar a parte veterinária agora, da saúde. Aí, beleza. Para atender neonato, você também precisa da sonda de potro, que Sim. é a 5. Aí você pode anotar na sua lista também. E um aparelho de glicose, porque a gente, no primeiro atendimento, faz parte do exame clínico, já que é a tríade neonatal, né? Que a hipoglicemia é uma das causas de óbito, de perda de potro, logo ali nas primeiras 24 horas de vida. E aí, vamos fazer a sua matriz. Eu chamo de matriz hipiátrica, mas no Google é matriz fofa. O que ela mostra? Os pontos fortes e os pontos fracos que dependem e que não dependem de você. Então, são 4 quadrantes. O ponto forte, que depende de você. O ponto forte, que é externo a você, que você não controla. O ponto fraco, que depende de você, que é inerente a você. Uhum. O ponto fraco, que é incontrolável. Para que a gente faz isso? Para consertar os seus pontos fracos, já que você tem controle, abusar dos seus pontos fortes e se aproveitar dos pontos fortes externos. Porque os pontos fracos, a gente só precisa ter os pontos fracos externos, a gente só precisa ter consciência para saber que vai ter que lidar com aquilo.
Aí, você quer começar por você ou pelos fatores externos? Eu acho que por mim. Pontos fortes ou pontos fracos? Pode ser os fortes. Então, fala 5 pontos fortes seus. Ah, em relação a. Que, assim, que vão afetar a Hum, sua oferta de serviço, a sua vivência da veterinária de equinos, a sua carreira. Vão ah, de uma forma positiva. de uma forma. É... Ah, eu não sei. Tem um carro próprio, é isso? Pode ser. Você já tem carro, Tá. você não tem filho pequeno, Não tenho filho pequeno, já estão grandes. tem liberdade de horário. Uai, sei dirigir, né? Não tem problema em questão a isso. Você sai qualquer dia, qualquer hora, para qualquer lugar. Isso. Outro ponto forte. Já foram três, né? Nossa, essa perguntinha é difícil, né? Para falar da gente. Normalmente os alunos fazem isso, eles falam muito mais coisa negativa e Do que positivo, falam positivo fica. sim. Eu acho que eu sou, sei lá, acho não, sou organizada. Isso é muito bom, isso é um ponto muito positivo. E acho que eu tenho vontade de aprender, né? Então, disposição para aprender. É. Ótimo. Agora, os seus pontos fracos. Fraquezas suas. Olha, eu acho que eu tenho um pouco de, acho que vergonha de, isso que você falou, né? Você não é veterinária, e, então você vai em uma área, em um lugar, a pessoa não é formada, mas sabe mais do que você. Não deixa de ser uma vergonha, né? Você não é veterinária, era para você, a tua obrigação era saber. Então, a fraqueza é ainda não ter o conhecimento básico que precisa para atuar na área de equinos. Uhum, Isso é, isso aqui é para a gente listar exatamente para você ter clareza do que você precisa fazer. Exemplo, você tem essa fraqueza. O que você vai fazer? Aprender. sim. Próximo. Eu acho que não, assim, não está no meio desse povo, né? Está no meio do cavalo ainda. Então, qual é o seu dever de casa? Passar a frequentar o meio do cavalo. Se inteirar, entender das provas, ver as raças, qual raça faz qual tipo de prova. Assiste no YouTube, assiste a Nacional do Manga Larga, assiste o Congresso do Quarto de Milha, assiste exposição do cavalo árabe, do crioulo, pega as diversas raças e estuda para que elas são criadas, qual a função que cada cavalo desse desempenha. Então, ótimo. Outro ponto fraco.
Ixi. Procedimentos práticos. Vou te ajudar nessa parte. Procedimentos práticos, ainda também Sim. aprender. Uhum. Então, procurar um lugar. Eu gosto de fazer e depois estudar sobre aquela coisa. Eu gosto assim, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, eu vou no livro, olho lá como é que faz aquilo, vou lá Uhum. e faço. Tem gente que prefere, vai num lugar, faz um curso, faz um estágio, aí só depois vai tentar fazer. Sim. Então, ó, busca executar, colocar as coisas em prática. Vai ter que fazer os exames clínicos, ver lá como é que faz, e depois vai lá e faz. Várias vezes, para ficar boa. Então, experiência prática. Próximo. Ai, Joana, não sei mais. Ainda não é conhecida como veterinária de equinos na sua região. Verdade. Então, procura cooperativa, não sei aí como é que é, cooperativas agropecuárias. Seu marido que trabalha no meio de grande, com certeza conhece, talvez você também conheça, né? Porque é muito próxima, para você começar a ensinar coisas sobre cavalo. Você vai lá, estuda, marca um lugar, uma plateia de interesse e explica. Ensina sobre nutrição de cavalo, ensina como preparar um cavalo para a prova, ensina, sei lá, como quais vacinas que você tem que dar na sua égua prenha. Enfim, vai criando temas conforme você vai estudando e ensina para os donos te conhecerem. Apareça. E também pode fazer isso pelo Instagram. Que aí você faz as postagens, tem um botãozinho lá, impulsionar, que acelera o processo. Você clica lá, impulsionar por 7 dias e coloca o mínimo por dia, que é $1 por dia. Você vai gastar aí R$ 50 por semana, mais ou menos. E o Instagram, ele mostra para pessoas com aquele perfil. Não precisa se preocupar em fazer mais nada, é só impulsionar mesmo. Tá. Quinto ponto fraco. Ai. Vou botar aqui no chat GPT para ele ajudar. Hoje tá mais fácil, né? No chat. Já tem as respostas. Mas quer começar a trabalhar com equipamentos e... Caraca, esqueci o nome. Araquemes? Ari Kemes. Ariquemes. Ele já falou, falta de vivência prática, essa a gente já sabe. Mais quatro. Insegurança na contenção e no manejo físico de equinos. Já falamos também, já vai aprender. Falta de familiaridade com doenças e protocolos específicos da espécie. Ótima essa. Por quê? Você faz uma lista, outra tarefa. Lista das... Tem esse livro aqui, ó, Doenças infecciosas em animais de produção. Tem gente que tem até ele em PDF. Lista as doenças, os sinais clínicos, diagnóstico diferencial, como diagnosticar e tratamento. Aí você faz uma tabela com todas essas doenças. Desconhecimento
do mercado local e das expectativas dos criadores. Também é uma verdade. Mas aí tem que fazer o quê? Estudar o mercado e a expectativa dos criadores também é conversando com eles. Você vai numa prova e tenta descobrir quais as dificuldades que eles estão tendo na criação. Aí normalmente fala assim, tudo do cavalo é muito caro. O outro vai falar, o problema é a mão de obra, eu não acho peão. E aí você vai conversando na mesa e vai tentando colher essas informações. Aqui ele ainda falou, receio de não ser levado a sério por homens no setor rural. Então, aqui o remédio é dê resultado o mais rápido possível. A gente, mulher, tem mais essa demanda. Eu nunca senti isso. Várias pessoas já me perguntaram. Porque eu sempre fui tão viciada em cavalo, que eu estava preocupada só no bicho. Eu não estava nem aí porque que a pessoa estava achando, ou estava duvidando do meu tratamento, ou se estava confiando em mim ou não. Eu nem prestava atenção. Porque eu queria salvar o bicho a qualquer custo. E aí foi assim que eu fui crescendo. Porque as pessoas viam, hoje eu tenho noção disso. Até por conversar com o cliente depois, que eu tive mais intimidade, aí tive a liberdade para perguntar, lá no início, como é que era? Eles falaram assim, você é veterinário que resolve. Eu sabia que a partir do momento que você pegou o caso, você ia resolver. Podia não ter caminhão, podia não ter solução, você ia fazer o impossível. Então, é uma coisa que eu falo para vocês, que vem depois. Pega o caso para resolver. Nunca deixa um criador sem resposta, sem solução. Se ele entrou em contato com você querendo fazer um embrião e você não faz, arruma alguém que faça para ele. Se ele não está achando um medicamento, arruma esse medicamento, arruma a loja, procura para ele, porque todas as vezes ele vai até você. Ele sempre vai para você para resolver. Então, agora vamos para os fatores externos. Pontos fortes. Vou pedir até a ajuda do chat GPT. Pontos fortes externos, que na verdade são oportunidades. Olha o chat GPT falando que você já domina a rotina clínica, a comunicação com o cliente e a tomada de decisão, o que pode acelerar o aprendizado específico nos equinos e gerar mais confiança com o tempo. O que você achou da resposta do chat GPT? Eu acho que ele está certo. Demanda crescente por atendimento especializado na região. Foi a mesma coisa que você relatou, né? Diferencial de ser mulher em um ambiente tradicionalmente masculino. Então, aqui ele já está trazendo como um ponto positivo de você ser mulher. E realmente, para você vender o serviço, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção. E só o fato de você ser mulher veterinária, se todo mundo aí é homem, você já chama atenção. Sim. E aqui ainda está falando, apesar do preconceito inicial, muitas fazendas e áreas valorizam o cuidado, a sensibilidade e a atenção aos detalhes que uma profissional mulher costuma entregar. Ela pode se tornar referência justamente por ser diferente. Então, use e abuse disso aí, eu concordo totalmente. Eu perguntei, ele está até mandando mensagem aqui, o gerente de um Aras, que eu conheço há muitos anos, desde o meu início de carreira. Aí veio uma aluna para cá, e eu perguntei para ele assim, falei, ô Ivan, a primeira vez que você me viu, o que você pensou? Aí ele respondeu assim,
Ô, Joana, a primeira vez que eu te vi, você derrubou um super burro de 600 quilos para castrar. Então, eu ia pensar mais o quê? Eu fiquei só com medo. Aí eu entendi o recado. Eu falei, então, é chegar logo com uma coisa assim, bem. E foi com a ketamina, né? Eu não derrubei ele com corda nem nada. Ele falou, você aplicou um remédio e derrubou um burro de 600 quilos, que era um burro de bretão. Então, muito bom ser mulher. Possibilidade de se tornar exemplo de reinvenção e coragem para outras profissionais. Começar do zero, com quase 20 anos de carreira, pode inspirar outras mulheres. Isso aí, para ser bem sincera, foi o motivo que fez eu te escolher. Falei, nossa, que foda! O que eu puder ajudar nisso, eu quero ajudar. Ai, obrigada, Joana. Isso tem um poder imenso de posicionamento pessoal, autoridade e influência nas redes sociais e no mercado. Uma coisa que eu acho muito legal, não sei quanto você se sente à vontade para isso, mas eu vou te confessar que eu sou extremamente tímida e me sinto zero à vontade para fazer qualquer coisa pública. E eu posto no Instagram direto, faço o vídeo, porque eu tenho um propósito, um objetivo com isso, que é pelos cavalos. Eu quero capacitar os profissionais para atender bem os cavalos. E se isso é o seu propósito de vida, eu te sugiro fazer um vídeo contando exatamente isso, falando: eu estou aqui depois de 19 anos, não esqueci o meu sonho, dei prioridade na hora que aquilo era prioridade, que foi a minha família, e agora eu estou nessa missão. Eu quero atender os cavalos com excelência, que é o meu sonho, é o que eu quero. E faz um vídeo bem natural seu, assim, falando de coração. E posta no Instagram. E a partir dali, muita gente vai acompanhar a sua trajetória e a sua jornada. Você vai ver o tanto de veterinárias, de mulheres que vão te mandar mensagem. Que é muito o que me motiva a fazer tudo isso, são relatos de pessoas que vêm falar comigo. Eu falo, caramba, eu achei aqui que eu estava falando com o meu celular, mas eu estou falando com gente de verdade lá do outro lado do Brasil. E às vezes você encoraja a pessoa, às vezes você faz a pessoa tomar uma atitude e ela é mais feliz por isso. E ela encontra o propósito dela. Isso é muito forte. E você vai ter o mesmo poder com a sua história. Facilidade de acesso a treinamentos, mentorias e especializações práticas atualmente. Diferente de quando ela se formou, hoje há cursos práticos acessíveis, mentorias online e oportunidades presenciais de imersão. Olha, eu juro que eu não combinei com o chat GPT, hein, de fazer propaganda aqui, ele que está falando. E podem acelerar o processo de transição dela com muito mais segurança. Isso é verdade. Tem vários cursos bons, tem muita gente que veio para a internet, tem muita coisa ruim também, então tem que filtrar para não entrar em furada. Mas pesquisa porque ajuda demais. Agora, por último, as ameaças, que são os pontos externos que podem afetar a sua carreira. Aqui a primeira é concorrência com profissionais mais jovens e convivência prática em equinos. Veterinários recém-formados, mas com foco direto na clínica, podem ser vistos como mais atualizados ou mais preparados tecnicamente, mesmo sem a sua bagagem. Não sei se eu concordo tanto com isso, porque os veterinários recém-formados, eles não passam credibilidade. É mais difícil se eu fosse chutar de um criador de cavalo, chamar você, que está se posicionando assim como reiniciando, e um recém-formado, eu chutaria que ele preferiria te dar a oportunidade se não conhecer os dois.
por conta da autoridade que passa, pela experiência que já teve, mesmo que com outra área. Confiança, item 2, desconfiança inicial de criadores e peões da região. O meio rural pode ser resistente a mudanças, especialmente com uma mulher iniciando agora no manejo equino. Isso pode gerar obstáculos na construção de autoridade no campo. Isso é verdade. As pessoas têm resistência a mudar a atitude que eles já fazem há muitos anos. Por exemplo, colocar spray prata na ferida. É um raio de um troço você conseguir convencer o cara que spray prata não é bom para ferida, porque ele usou isso a vida inteira. Ele fala, eu uso isso há 30 anos, desde que inventaram o spray prata. Como é que você é quem para vir falar isso para mim? Então, isso é um ponto, e a gente tem que lidar com isso. Não tem como você mudar a cabeça, quer dizer, você muda aos poucos. A gente vai mostrando, então vamos substituir por isso. Então, tem que ir lidando. Eu não tenho muito esse perfil, não, de calmamente, gradativamente, mudando, mas isso até hoje, esse do spray prata, eu brigo com ele até hoje, com as pessoas. Terceiro, possível autossabotagem ou medo de se expor por começar tarde. A sensação de estar atrasado ou ficando para trás pode travar decisões importantes, como investir em curso e divulgar nas redes sociais ou buscar apoio de colegas. Então, não se auto-sabote. Vai com medo mesmo. É aquela história, faz com vergonha mesmo. Meu filho que tem mania de falar isso para mim. Eu falo para ele fazer alguma coisa, aí ele fala, mas eu não sei fazer. Falei, mas eu não falei que precisa saber, eu só falei que precisa fazer. Faz do seu jeito, se vira, vai lá e faz. Então, é isso aqui. Vai lá e faz. Valorização do serviço. Sem uma estratégia clara de posicionamento, corre o risco de ser vista apenas como mais uma veterinária ou até de ter seu preço questionado. Isso também. Cobre meio salário mínimo ou um salário mínimo no atendimento. Emergência é um salário mínimo, mais quilometragem, mais tudo que gastar. O cara não quer pagar, você já ficou até hoje sem cliente mesmo. Então, não vai. A cavalo, veterinário de cavalo, é preço tabelado. Assim, abre uma aspas. Como é que a gente calcula o preço? Se eu vendo uma garrafa, a garrafa desse tipo, de inox, com esse padrão, que mantém água, não sei o quê, você vai comparar com outras garrafas. Não vai comparar a garrafa com um carro. Como é que eu faço para vender essa garrafa aqui por R$ 1.000? Tem que ter coisas diferentes. E o público também que vai comprar essa garrafa é diferente. Então, quando você escolhe cobrar esse valor, você está escolhendo o público que você vai atender. Se você cobra R$ 350, igual um monte de veterinários cobra, que atende boi, atende cabrito, atende porco, atende cobra, atende cavalo, você vai ser esse veterinário de tudo. Se você quer ser veterinária de cavalo, cobre o que os veterinários de cavalo cobram. Aí na sua região pode ainda não ter veterinário nenhum de cavalo, mas se você olhar no Brasil, é esse preço cobrado. Eu, quando cheguei aqui, os veterinários cobravam R$ 150. Eu fui atender uma cólica, o salário mínimo era R$ 500, para você ter ideia de quantos anos que isso tem. E o cara não quis me pagar. Falou que era um absurdo, porque o outro veterinário que teve lá antes de mim cobrou 150. Só que ele teve lá antes de mim, não sabia atender cavalo. Resolveu, ele E aí me chamou. Eu resolvi, mas ele achou um absurdo me pagar aquele valor. E sempre você passa o valor antes de sair de casa. Porque aí o cara já ou não quer, ou se ele aceitou, você tem por escrito a mensagem ali que é um comprovante de que o cara tem que te pagar mesmo. Até se você quiser acionar a justiça, eu nunca fiz isso. Quem não me pagou, eu larguei para lá que eu
nunca quis perder meu tempo com isso, mas se eu quisesse entrar, eu iria receber, que é uma prova. Ritmo físico e emocional exigente do atendimento a campo. O trabalho com cavalos envolve deslocamento, carga física e urgências, o que pode gerar desgaste se você não tiver uma boa estrutura e planejamento pessoal. Isso daqui é para qualquer idade. Eu pesei 48 quilos. Hoje eu peso 57 quilos. Eu pesava quase 10 quilos a menos e eu tive que fazer acompanhamento mesmo de nutricionista. E até hoje, o que a nutricionista falou era que de manhã eu tinha que comer o café da manhã. Eu, em hipótese nenhuma, podia sair de casa sem comer o café da manhã. Porque eu saía, pegava um quadrado de chocolate, aquela barrona de 1 quilo da Nestlé, que você quebra os quadrados. Eu já pegava aquilo, embrulhava no papel toalha e já entrava no carro para poder sair cedo. Comia aquilo, rodava em todos os ares, chegava em casa 4 horas da tarde e ia almoçar. Aí eu almoçava e não conseguia jantar. Então eu fui emagrecendo, 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 até as pessoas acharem. E eu já tinha tido filho. As pessoas achavam que eu estava ótima. Nossa, você emagreceu, nem parece que você teve filho. E aí eu vejo as fotos e falo, gente, parecia uma pessoa doente, terminal, porque não é saudável. Então, a nossa rotina, você tem que fazer marmita, você tem que carregar, você tem que ter. Porque até no ar você chega, tá com fome, se não tiver uma fruta num pé, você não tem onde comprar nada, você não consegue comer mesmo que você queira. Então, é uma coisa que emagrece, que é um ritmo, ainda mais quando você vai atendendo a demanda, que você fica conhecida, aí que é um ritmo pesado, de campo. Então, isso também não tem como lidar, você tem que se adaptar. Uhum. Mas Sim. eu, por exemplo, queria, era isso mesmo. Quando eu escolhi trabalhar com cavalo, meu sonho era ter essa rotina. Então, não era. A Maria Clara botou aí uma coluna bem forte. O que eu estou fazendo agora é exercício em casa. 15 minutos de exercício, dá umas 6 horas da manhã, já estou fazendo exercício, ou então já fiz. Porque senão, aí, hora ideal para sair de casa, 6h20 da manhã. Você sai 6h20, leva sua marmita, eu sempre levava a fruta, a marmita do almoço, e aí de tarde já recorria para o lanche. Porque ficar fazendo um monte de coisa também eu tinha preguiça, fazer isso todos os dias, mas era o certo. E comecei a montar uma estrutura que eu trabalhava, né, por causa dessa vida aqui de online, só metade do dia. Então, todos os dias eu almoçava em casa. Ainda mais depois que eu tive a Helena, que eu não parei de atender. Eu enfiava eles dentro do carro e eles iam atender comigo. Até hoje eu enfio eles no carro. Um domingo aí recente, a gente ficou até 2 horas da manhã. Helena dormindo dentro do carro. Luiz Felipe ficou até meia-noite e pouco. Depois eu obriguei ele a dormir, que ele não queria. Então, assim, que ele tá com 12 e ela faz 5 amanhã. Inclusive, nem falei, amanhã estou fora, nem postando stories e nem vídeo, nem nada. Porque a gente tá só fazendo coisa para aniversário e atendendo os alunos. E eu falo, não tem tempo para o Instagram. Cortei o Instagram. Mas, basicamente, é isso. Ajudou ou atrapalhou? Não, João, ajudou. Deu uma luz? Não, deu uma luz. Eu já tinha pensado em começar na neonatologia, né? Eu até vou adquirir o seu curso para começar. Mas, assim, lógico que a gente tá, assim, tô com medo? Lógico que tô. É uma área que eu não sei, né? Porque eu sempre trabalhei com cachorro, né? Com pequenos. Então, mas eu espero que eu seja inspiradora aí, então, para outras mulheres, que nem você disse, né? E vou precisar de muita ajuda sua. Se você quiser
entrar na pós, o acompanhamento é individual. A gente acompanha a implementação. Você entra, recebe um diagnóstico, e aí no diagnóstico são muito mais perguntas do que eu te fiz aqui. E a partir desse diagnóstico, a gente cria um plano de ação. Esse plano de ação, ele é semanal. Aí você tem todo o material das aulas para assistir. Aí se eu falar para você, por exemplo, você vai fazer 50 exames clínicos. Eu vou te dar o SNC, que é o Sistema de Navegação Clínica, que você vai ter que completar desses 50 cavalos, e você vai assistir às aulas de como fazer exame clínico no cavalo. Então, ele já está lá pronto. Todos esses passos... Oi? Acaba sendo mais fácil, né? Com certeza. Já vai dando um direcionamento. Acho que eu vou. Acho que eu vou ter que. Vou adquirir, sim. Aí, se você quiser, me manda seu WhatsApp lá no direct, que a gente conversa até sobre após. Eu explico direitinho como que ela funciona, valores, tudo direitinho. E aí é no raio-x de carreira. Tem a apresentação, você faz já até o raio-x da sua carreira, que são outras, quer dizer, são perguntas, né? Deixa eu ver se está. São 7 áreas, 5 perguntas para cada área, que você se dá uma nota de 0 a 10. Vai estar lá uma afirmação. Por exemplo, eu me sinto segura para atender o cavalo. Aí você vai ter que se dar uma nota de 0 a 10. Eu sei por onde começar na hora que chega um caso clínico de um cavalo para mim. Aí você vai dar a nota de 0 a 10. Aí, 5 perguntas, dessas 7 áreas, no final tem um gráfico. O seu gráfico e o gráfico do que seria o ideal. E aí você sabe dessas áreas quais que você tem que se dedicar mais para se desenvolver e chegar no que seria o ideal e conseguir viver da carreira. Já estou até vendo o meu gráfico. Ai, ai. Mas é constatar a realidade, porque na verdade a gente tem a consciência do que a gente sabe, o que não sabe, o que precisa aprender mais ou menos. Só que quando chega um negócio pronto assim, coloca na frente, realmente preciso ir em todas as áreas, preciso trabalhar todas elas. Como que a gente faz isso? Na pós, a gente faz junto com você. E aí você pode estar começando do zero. A gente tem até as imersões presenciais, que são 3 dias de imersão, que totalmente prática. É no Aras o tempo inteiro. Eu vi você falando. Eu vi você falando sobre a imersão prática. Teve agora em março, né? Isso. Faltou luz. Esse foi bem real mesmo, porque todo mundo dormiu na fazenda. Aí faltou luz na sexta-feira, a gente fez uma cirurgia, que eu estou postando até hoje o cavalo nos stories, porque eu estou fazendo curativo dele até hoje. Foi uma cirurgia grande, a gente tirou o prepúcio do cavalo e teve que abrir, porque ele pulou e ficou preso na cerca. Nossa. Aí o prepúcio é assim, deixa eu ver se está puro. Não sei se eu poder ver. Tá. O prepúcio é assim, né? Ele é assim, aberto aqui, e aqui é o prepúcio. Ele cortou aqui e cicatrizou fechado. Então, ele não conseguia urinar. A gente teve que abrir para ele conseguir urinar e a parte da frente a gente tirou fora, porque não tinha como emendar. Aquela urina que ia ficar caindo ali não ia cicatrizar. O ponto. E na hora que ele levantou, porque a gente teve que fazer anestesia, manter ele deitado, na hora que ele levantou, ele caía, levantava e caía, e um segura o rabo, outro segura a cabeça, e eu pensando assim, meu Deus, esses alunos vão me processar falando que eu sou doida e que eles vieram assistir o quê? Porque é assim mesmo, a realidade é essa, às vezes acontece do cavalo. Quando a gente derruba para fazer uma cirurgia, é ruim de levantar, eu não gosto de derrubar cavalo. Aí a gente foi explicando, todo mundo ficou lá acompanhando, o cavalo começou a ter hemorragia, depois em pé, porque os pontos arrebentaram, nessa delicadeza, né, que é diferente de um cachorro, né, que você segura ele, bota ele ali deitadinho e fica. Cavalo não tem o que faça ele ficar, né? E aí, no final das contas, de noite sem luz, a gente suturando lá de novo,
o cavalo para conter a hemorragia com lanterna de celular. E a gente com medo até de acabar a bateria dos celulares, não tivesse como. Todo mundo carregando no carro, né? Na bateria do carro, lá no cinzeiro. Enfim. Aí dormiu todo mundo no mosquito, no calor. Foi totalmente real. Igual no limite. E as pessoas adoraram. A avaliação do curso era assim, o melhor curso que eu já fui na minha vida. E eu com medo das pessoas detestarem, porque foi muito real demais até, né? É chocante. Mas tudo deu certo no final. E o próximo é em julho. Julho? Julho. Ah, julho. Mas já Ainda estão, não. ainda não. Mas já tá, a gente já está definindo, porque todos os mentores, que são os professores da pós, eles vão para cada um dar a sua especialidade. Ah, tá. Aí a gente separa por dias e por tipo módulos e cada um dá o seu. E aí todos têm que poder naqueles 3 dias Uhum. para conseguir encaixar. Ia ser em junho, mas aí a gente não conseguiu conciliar a data de todo mundo em junho. Ficou para julho. Aí a gente está para definir a data. Ah, bacana. Uhum. E você vai ter que vir de avião. Ah, não. Para sair de Rondônia é só de avião. De carro demora demais. É, a única coisa é que em julho tem uma festa aqui, dependendo da data. A festa agropecuária aqui é em julho, final de julho, né? Aqui não vai ser final de julho, vai ser do meio para frente. Então não vai ser junto com essa data sua. Se for final, porque a data máxima que a gente pode, que uma mentora pode, é o penúltimo final de semana. Ah, sim. Não, aqui sempre começa a festa no último final de semana de julho. Então você já vai poder vir. É, aí já dá para ir. Ah, mas eu me interesso sim, Joana, pela pós. Então, só me mandar lá a mensagem, as perguntas, eu te explico. Me manda seu WhatsApp, que é mais fácil ainda. Tá, eu mando. Marca. Uhum. Mais alguma pergunta, alguma coisa que eu possa te ajudar no momento? Não, eu acho que era isso mesmo. Assim, já me deu uma clareza. Era mais ou menos que eu já sabia em mente alguma coisa, sabe? Mas assim, eu já sei meus pontos negativos e vou ter que estudar muito para ir para essa área. Isso eu já sabia. Você vai precisar, eu falo assim, ó, 2 colheres de prática e uma de teoria. A gente sai da faculdade muito com essa cabeça. Vou ter que estudar muito. Vai ter que estudar muito para o resto da vida. Mas é uma dose de teoria, 2 de prática. É verdade, é isso mesmo. A gente sai da faculdade bem cru, né? É na prática que você aprende. Eu lembro até hoje o primeiro cachorro que eu atendi, como é que foi? E como é que foi? Ai, ai, tava tremendo, é lógico, né? Dois cachorros pastor alemão enorme, assim. Eu falei, meu Deus do céu, por onde eu começo? Mas tinha feito um estágio bacana em uma clínica, né? Lá em Santa Catarina, referência. Então eu cheguei aqui e já falava, ó, tem que fazer, né, coletar sangue, fazer exame, né, fazer hemograma completo, né, porque a suspeita aqui era sem Ehrlich Babesa, porque só que as clínicas não faziam aqui, tinha 2 clínicas então até o meu marido falava, mas Paulo, vai chegar lá e vai fazer hemograma? Eu falei, mas lógico, como que eu vou adivinhar o que o cachorro tem? Tem que fazer hemograma, o mínimo. Então, né, ele já ficou meio assustado, assim, e assim, fazia em laboratório humano, porque não tinha laboratório veterinário naquela época, né? Foi ter laboratório veterinário aqui há uns 5 anos atrás, né, que abriu. Então, mas assim, deu tudo certo, atendi, né, consegui fechar o diagnóstico e tratei. Era isso mesmo. Era isso mesmo.
que mais acontece é o que mais acontece. É. Agora, começar com o cavalo. Vamos ver qual vai ser o seu primeiro atendimento. Eu espero que seja potrinho, né? Provavelmente vai ser mesmo. Tem uma outra, que tem um monte de aluno, né? Tem uma outra aluna que é da Bahia, Brumado. Ela fez faculdade num outro lugar, aí voltou para a terra dela, né? Não conhecia ninguém, estava começando do zero. Uma semana depois que ela chegou, aí eu passo uma tarefa que é exatamente essa de mandar mensagem para os veterinários de reprodução, dizendo que você atende potro. Uma semana apareceu um potro para ela atender. Ela não tinha sonda, não tinha catéter, soro, nada. Ela foi atender, passou na UPA para pegar catéter, pegar as coisas, pediu, foi atender o potro e o potro morreu. E ela não passou o preço para o dono. E aí, ela nem tinha carro, pediu para um amigo levar ela. Falou, pô, vó, eu achava que eu era executora, mas depois que eu conheci as pessoas, eu falo, gente, eu não faço é nada. As pessoas realmente não têm desculpa, se vira e vai. Uhum. E a partir desse potro, e o dono falou assim, olha, um salário mínimo é muito caro, não vou te pagar R$ 600, mas adorei o seu atendimento. A hora que o potro morreu, ela não tinha nada, não tinha nem carro, e depois foi para a segunda tarefa, que era fazer uma palestra numa exposição. Chegou lá no núcleo, na defesa agropecuária, não sei como é que é o nome lá, aí tinha um dono de áreas, por acaso, e ela começou a falar, olha, eu quero dar uma palestra para falar sobre o potro, não sei o quê. O cara contratou ela. Ela virou residente do áreas do cara. Então, ela aprendeu muito, e aí depois acabou começando com a reprodução, porque é muito ligado e tem demanda, né, de reprodução. Aí agora ela trabalha com as duas coisas. Isso tem uns 2 anos, por aí. Ela foi logo no início. Agora vai fazer 3 anos que eu criei o curso, que era só curso online antes, não era pós. Uhum. Vai fazer 3 anos e ela foi logo no início, então tem 2 anos e pouco isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jonas, sobre valor para cobrar. Eu não sei o valor aqui, quanto é que se cobra, entendeu? Teria que fazer uma pesquisa, né? Então, não precisa, porque lembra que eu te falei que vai ser diferente? Vai ser um outro público, e o que você oferece, as pessoas daí não vão oferecer, que é o atendimento específico de cavalo, é exatamente a forma que você vai se diferenciar dos outros. Então, você vai ser a veterinária de cavalo. Quando eles tiverem um cavalo com um problema que queiram a pessoa para resolver, eles vão chamar você. Entendi. Esses cavalos, cavalo de carroça, a pessoa que tem um cavalinho, normalmente não vai te chamar. Mas tem gente com esse perfil que chama. E, por exemplo, tinha um cara que era balconista da cooperativa. E ele cuidava da égua igual um bibelô. Ele fez uma baia para a égua, toda assim, era tudo resto de coisa, um pedaço de uma porta, um pedaço de madeira, uma régua, tudo remendado, mas a égua tinha um cantinho dela. Ele levava cama, limpava aquilo todo dia, cortava feixe de capim, levava para a égua de bicicleta. Aí um dia a égua dele teve cólica. E ele me chamou e perguntou como que ele podia pagar. Se podia pagar parcelado, tudo nessa época que salário mínimo era R$ 500. Uhum. Aí eu falei, não, fica tranquilo, que a gente vai resolver. Fui lá, atendi a água dele, não cobrei nada. Porque eu não vou fazer um cara que cuida bem desse jeito da égua me pagar um salário mínimo. E falo para ele, falo, ó, se alguém perguntar, você me pagou um salário mínimo. Também não falo que eu fiz de graça, não, porque depois começa a aparecer um monte de gente querendo que você atenda de graça. E eu atendo, não tem problema nenhum. Mas você tem que pagar suas contas, né? Você escolheu o seu meio de vida de ser esse. Então, por mais que você ame o que você faz, você tem que ser bem pago por isso.
Senão vira uma frustração e não uma profissão que você sonhou e virou a sua realidade. Às vezes o pessoal acha que a gente fez veterinária, e isso acho que não tanto na área de grandes, mas na área de pequenos, né? Ah, mas você não fez veterinária porque você gosta dos bichos, né? Hoje já, assim, já não é nem tanto, né? Mas naquela época, o pessoal, mas é só uma olhadinha, ao dar olhadinha, né? E eles vão querer também que você atenda outras coisas. Você não vê esse cachorro aqui? Ah, com certeza. Eu não vejo. Eu falo, olha, eu levo os meus cachorros no veterinário, eu não atendo cachorro. Eu só atendo cavalo. É o que eu sei. Que é outra espécie. É a mesma coisa que me pedirem para atender uma pessoa. Uma pessoa é outra espécie. É a mesma coisa de um cachorro e um cavalo. Um gato muito diferente. Não tem como. É bem tá certo. Mais alguma pergunta? Eu acho que é, Joana. Nós Então, depois, então, você me passa o seu WhatsApp tá? e a gente conversa lá no Instagram. Pode deixar já. Então, tá. Parabéns pela sua decisão. Conte comigo para tudo que você precisar, que eu já estou na torcida de ver esse sucesso aí. Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Vamos executar. Vamos, O mundo é de quem coloca em prática. é verdade. Vou colocar. Prazer te conhecer. Beijo e até breve, então. Então tá, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.